A árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Já estamos terminando o mês de julho e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Nós fizemos, Leozão me pediu que bolasse algum plano para que Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto tivesse uma leitura mais regular das Escrituras. E nós tivemos a ideia de fazer a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Um capítulo que nós começamos com o Novo Testamento, fizemos a leitura dos 4 evangelhos, já fizemos a leitura de Atos, Romanos, e agora estamos fazendo a leitura do livro de Coríntios. E inspirado no trabalho do Vitor Fontana, que é um teólogo bacana aqui do Brasil, que faz a gravação de pequenos vídeos todos os dias, nós nos inspiramos e fizemos a gravação de um áudio todos os dias para te dar mais informação sobre o capítulo que você está lendo. Hoje, por exemplo, nós vamos ler o capítulo de Coríntios, um pequeno trecho do capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5. Além disso, eu gostaria de te lembrar, enfatizar isso, a gente sempre tem falado isso. Compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a ler a Bíblia de maneira disciplinada, de maneira ordenada. Ela sempre divide a leitura por um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Isso vai te dar muita facilidade para você compreender mais as Escrituras, compreender mais a totalidade das Escrituras. Eu já disse aqui, estou lendo pela segunda vez o livro de Salmos com a Bíblia 365 e isso é muito bom. Isso nos dá mais conhecimento do texto bíblico. Além disso, nós temos várias alternativas no Castelo para que você possa estudar a Bíblia. Segunda-feira nós temos lendo o Sermão do Monte às 15 horas, o Panorama Bíblico às 20. Na quarta-feira nós temos 19 horas lendo o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 e às 20, nós temos o estudo bíblico do livro de Atos. Domingo, às 8h30, nós temos a escola bíblica do livro de 1 Pedro. E a partir do dia 7 do 8, nós também teremos a escola bíblica na parte da tarde, às 17 horas, no estudo do livro de Mateus. Então, não faltam oportunidades para que você possa estudar a Bíblia em Lagoinha Castelo. E já que nós falamos do Sermão do Monte, hoje nós vamos inclusive mencioná-lo aqui no nosso estudo de 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler os versículos 1 e 2 somente do capítulo 5. Diz assim: Por toda parte ouve-se que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? É interessante que nós começamos o estudo de hoje falando a árvore é conhecida pelos frutos. Paulo, até esse momento, já vinha advertindo a igreja de Corinto, os irmãos em Corinto, sobre as práticas que eles vinham adotando, de facções, de dissensões, de divisão. Mas as advertências não eram somente sobre isso. Nós já mencionamos esse tipo de advertência antes, mas as advertências ultrapassavam isso. As advertências eram advertências também sobre a postura arrogante da igreja de Corinto. E Paulo vai chegar a ser irônico. Em 4:8 ele vai dizer assim: Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos. E óbvio, essa em outra tradução que eu tenho aqui em mãos, diz assim: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, oxalá reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo está fazendo uma clássica ironia aos coríntios aqui, aos irmãos em Corinto, aos coríntios, desculpe, porque eles estão se vendo como uma igreja rica, eles estão se vendo como uma igreja muito saudável e eles estão se vendo como uma igreja sem problemas. No texto que nós usamos como referência aqui a respeito disso, o David Pryor vai dizer o seguinte: no centro da presunção dos coríntios reinava a convicção de que eles realmente constituíam uma igreja de muito sucesso, muito viva, madura e eficiente. Os cristãos estavam satisfeitos com a sua espiritualidade, com a liderança e com a qualidade geral de vida comunitária.
estavam acomodados na ilusão de que haviam alcançado o máximo que podiam. Pensavam que nada mais havia para ser alcançado. Por isso, a ironia de Paulo no duplo já do versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar, já. Com tais palavras, Paulo indica sua convicção que esta é uma parte válida da mensagem cristã, mas não é para ser plenamente experimentada nessa vida na terra. Fomos enchidos e enriquecidos, elevados para reinar com Cristo, não numa arrogância, num estar cheio de si mesmo. E Paulo vai ser irônico com uma igreja que se acha muito rica. Note que a postura dos coríntios, ela é completamente oposta à postura do próprio Cristo, que lá em Filipenses 2:5, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz. Se humilhou. Ou a postura que Jesus disse no Sermão do Monte sobre, no seu capítulo, Mateus capítulo 5, versículo 3, que são bem-aventurados, que são verdadeiramente felizes, os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem pobres, aqueles que se reconhecem falidos, aqueles que se reconhecem desesperadamente necessitados de Deus, necessitados de Cristo. Essa postura é que deveria ser a postura cotidiana dos cristãos e da igreja. Não uma postura de que a maturidade já chegou, que nós somos cheios de nós mesmos, que nós somos super capazes. Não é essa a postura que Deus espera. Apesar de se julgar tão rica, a igreja em Corinto era cega, era incapaz de enxergar seus próprios pecados e era incapaz de arrepender dele. Os frutos chegaram. Uma igreja tão dividida, uma igreja tão infiel, é uma igreja que começa a manifestar como frutos aquilo que Paulo vai colocar aqui no início do capítulo 5. Lembre-se que nós falamos antes que Corinto é um local que é conhecido pela sua devassidão. E essa devassidão está espalhada pela cidade de maneira geral. E essa devassidão chegou dentro da igreja. E Paulo diz que essa devassidão, que essa imoralidade que existe dentro da igreja, ela não ocorre nem fora dela. Ele está dizendo, é de se assustar que a devassidão entre vocês é superior à devassidão que se encontra no mundo. A igreja em Corinto estava completamente cega. A igreja em Corinto não era capaz de enxergar as suas falhas, em função da sua arrogância, em função da sua divisão, em função de ser uma igreja que não prestava atenção nos princípios elementares da fé, era uma igreja que começava a dar um testemunho de total infidelidade. Não raro, essa coisa acontece ainda no nosso tempo. Não raro, isso é comum no seio da igreja cristã. Nós temos pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem uma vida completamente afastada do Senhor. Interessante que na carta à Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, o Senhor escreve a carta à Laodiceia dizendo o seguinte: você se diz rico, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Curioso que Laodiceia era uma cidade conhecida por ter alguns remédios para os olhos, alguns tratamentos para os olhos. Laodiceia era um centro conhecido como lugar onde você podia buscar tratamento para os olhos. E aqui a igreja, o Espírito Santo escreve à igreja de Laodiceia e diz que ela é cega, que ela é pobre e que ela é nua, que nada ela tem em função da sua arrogância por se achar rica. A igreja de Laodiceia, a igreja de Corinto deveriam ser alertas para a nossa realidade. Uma vida cristã marcada pela arrogância é uma pseudo-vida cristã. De nada se aproveita, de nada se adianta. Ela somente vai ser motivo de escândalos, assim como a igreja de Corinto estava sendo, assim como os coríntios estavam sendo objeto de escândalo. Os frutos apareceram. A árvore é conhecida pelos frutos. Apesar do apóstolo Paulo chamá-los de irmãos, apesar da sua preocupação e apesar deles terem crido em Cristo e eles precisarem de correção, o fato é que a igreja de Coríntios, a igreja da cidade de Corinto, estava experimentando momentos terríveis de cegueira total em função da sua arrogância, em função da sua capacidade de reconhecer
os seus próprios pecados. Que Deus nos ajude, porque a pior cegueira é aquela de não olhar as nossas próprias iniquidades.